E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao primeiríssimo podcast Anexo. Podcast Anexo, o mais novo ministério da Igreja da Barra da Tijuca, da Igreja Adventista da Barra da Tijuca, é o podcast Anexo. Podcast Anexo, eu vou falar daqui a pouco quem é pra você, vou apresentar meus amigos aqui. Se apresente, por favor, vamos na ordem aqui. E aí, queridos? Eu sou a Ana Baesso, líder jovem aqui da Igreja da Barra. Que bom que você tá aí nos acompanhando, no nosso primeiríssimo. E sejam bem-vindos, curte, aperte o sininho e nos acompanhe nas redes sociais, @BarraJovemRio e @IasBarra. Eu não falei quem eu sou, né? Vamos falar o nosso nome que a gente tá fazendo aqui. Eu sou o Thales, eu sou diretor associado aqui e da liderança jovem da Igreja da Barra da Tijuca. Ana, quem você é? Eu sou a Ana. Eu sou a Ana Baesso, sou a líder jovem aqui da Barra da Tijuca. CEO dos jovens. CEO dos The Boss. The Boss. Você Exatamente. pode ser chamado The Boss. Você pode. Eu posso. Bom, eu sou o Saulo Barbosa, eu sou líder de comunicação aqui na Igreja da Barra e eu tô sempre aqui nos bastidores auxiliando em toda a parte técnica. Se esse podcast tá acontecendo é porque tem eu, uma equipe super competente aqui, o Caio, por trás das câmeras, cuidando dos cabos, cuidando de iluminação, cuidando de tudo para que vocês tenham um podcast de qualidade. Então, não deixem de curtir, compartilhar. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser uma grande bênção para toda a juventude Amém. da Barra, não é, Ana? Amém. Amém. Bem, meu nome é Caio e assim como o Saulo disse, faço parte da equipe do Saulo e faço parte da equipe da Ana. Então eu fico nos bastidores ali, tipo 3 horas da manhã montando câmera, montando microfone, mas também estou sempre ali na parte espiritual, sempre que a gente pode dividir alguma situação, pode dividir algum momento. Então, estou junto nesses momentos também. E o nosso ancião, né? Isso aí, ancião jovem, por isso que eu tô na equipe da Ana. E a Ana disse uma coisa que me chamou a atenção. A Ana falou assim, ó, aperte o sininho. Não é? Não é isso? Gente! É que a fama não chegou ainda. Eu posso me defender? Pode. É o seguinte, colocaram como líder jovem dessa igreja uma jovem que tem espírito de idosa. Uma Então, jovem assim, com espírito de anciã. anciã, exato. Então, não é aperte o sininho? Agora Ative o sininho. Ative! Exato. Ative as É notificações. só o verbo, galera. Compartilhe o nosso canal. Agora a gente vai fazer da maneira certa, ó. Clique aqui embaixo. Que isso. Aqui Muito nesse chique, GC muito que chique. vai aparecer neste momento com o ícone do YouTube aqui, onde você vai conseguir compartilhar o nosso canal. E o Também- Saulo que se vire pra editar depois. E o Saulo que se vire para acertar a logo do YouTube debaixo do meu dedo. nesse Eu momento. agradeço bastante a consideração. Mas, ô, pessoal, esse primeiro episódio aqui é um podcast, é um episódio piloto pra gente apresentar um pouco, falar qual é a ideia do que a gente vai falar aqui. Então, como vocês estão vendo, a gente tem como nome podcast Anexo. Pra quem conhece a Igreja da Barra da Tijuca, pra quem não conhece também, a Igreja da Barra da Tijuca tem 2 prédios, o prédio a nave principal e o prédio anexo, que a gente chama de anexo. Então a gente pensou, assim como o prédio aqui é um anexo à Igreja da Barra da Tijuca e serve para pregação do Evangelho porque tem eventos e tudo mais lá, a gente tem um ministério chamado Podcast Anexo, que é um ministério anexo à igreja, com o intuito, assim como o da igreja, de levar Cristo e o nome dele para toda a humanidade. E a gente tem aqui o podcast para fazer isso. Então, o nome veio daí, de ser um ministério anexo à igreja, que não faz sentido se não existir a igreja para pregar o evangelho. O Thales. nome... Pode falar. Eu acredito também, não sei se foi proposital, mas o anexo é o QG dos jovens. Isso, É exatamente. isso aí, é isso aí. A classe jovem acontece no anexo. Então, como o podcast é feito pelos jovens da Igreja Adventista da Barra da Tijuca, a gente pensou nesse nome. Ana ia falar alguma coisa. Não, é que quando você que está nos acompanhando aí de casa vier nos visitar, Não é se, é quando. quando Exato. porque eu trabalho, agora eu tô acertando o verbo e tô acertando aqui. Você vai chegar na Igreja da Barra e vai falar onde é o anexo. Porque os jovens estarão reunidos lá e você é nosso convidado para estar lá com a gente. Então, quando vier, já vai conhecer o anexo e aí ter todo um conceito sobre o nosso nome. Mas assim, nós temos um nome, nós temos uma logo. Isso Explica pra mesmo. gente sobre essa logo, Saulo. É isso mesmo, nós temos uma identidade visual e essa identidade visual foi assim muito na inspiração do Espírito Santo, né? A gente recebeu um briefing bem rápido, na correria, mas o mais legal é isso, as melhores artes ocorrem quando a gente tira inspiração de um lugar que a gente não sabe. Poético isso.
A gente criou essa logo baseado em todo o conceito que o programa quer passar para cada um de vocês aí da nossa audiência. Para começar, a gente tem um microfone e ao invés, nós temos a base do microfone, mas o nosso microfone é a palavra de Deus, é uma Bíblia. A gente vai apresentar na edição direitinho a logo para o pessoal ver, tá bom? Então, a base da palavra do podcast aqui é a Bíblia, a palavra de Deus, o Evangelho, Cristo, a cruz de Cristo. Então, todos os bate-papos que vão ocorrer aqui estão centrados e pautados no Evangelho, pautados em Cristo. Então, isso já diz muito sobre o nosso podcast, não é mesmo? Repara que ele está se dando trabalho, né? Porque Pois ele falou que a logo ia aparecer. Eu não falei nada. Eu também não. Ele tá se comprometendo e a gente tá deixando. É o perfeccionismo da gente que não deixa. Sabe o que eu tô vendo aqui, pessoal? Que quando ele quer publicar o que ele tá fazendo, ele tá se Olha lá! Ele tá valorizando o Ministério da Mídia. E Saulo, Tem que valorizar. a gente tem aqui 3 linhas também. Foi aleatório, foi proposital? Conta pra gente. Não é aleatório. Foi abordado aqui que o anexo é o QG dos jovens e o anexo, quem conhece a As de Barra que está assistindo a gente, sabe que é um prédio de 3 andares. Quem não conhece sabe agora. Então, as 3 linhas representam, em primeiro lugar, os 3 andares do nosso prédio, do nosso anexo, mas representam também a mensagem do Evangelho que vai e alcança o mundo e representa também as 3 mensagens angélicas. Então, tem todo um aparato mágico por trás maravilhoso Eu para tava falar. pensando aqui, sabe o que representa também? No segundo e no terceiro andar do anexo, funciona a Escola Sabatina Infantil, os Desbravadores e os Aventureiros. Públicos que vão se tornar jovens em poucos anos, né? É verdade. Nossa, é verdade. E vai todo mundo pro térreo depois, né? Pro QG dos jovens. Então representa também Os agora 3 os estágios que as pessoas passam até chegar Exato. nos É isso jovens. aí. Mas assim, a gente tem uma logo bonita, apresentamos o podcast. E como que vai acontecer, né? O que vai rolar aqui? A gente vai falar de algo específico? Como vai ser? A ideia, que desde que a gente pensou nesse podcast, enfim, principalmente desde a pandemia, a gente tem um boom dos podcasts e no ambiente cristão a gente tem algumas ações assim, mas sempre muito focado em algo muito específico. Eu vou falar sobre tema X, vou falar sobre tema Y. E os podcasts que a gente tem além da igreja, normalmente tem muitos que são de sentar e conversar. E eu parei para pensar, cara, Jesus sentava e batia papo com as pessoas. Ele ajudava as pessoas, principalmente conversando, porque o ministério de Cristo é relacional. E sempre foi e ainda é relacional. E assim como no nosso logo a gente tem a cruz no centro, a Bíblia toda é cristocêntrica e o nosso episódio tem que ser cristocêntrico. Só que a ideia de ser cristocêntrico é conversando. Então a gente entende que por meio de conversas abençoadas, que tem direcionamento do Espírito Santo, conversas leves, descontraídas, a gente sempre vai falar sobre Cristo. Então a ideia, pessoal, é sentar aqui e bater papo. A gente vai trazer convidado de fora, convidado daqui da igreja da Barra da Tijuca, mas a ideia é primariamente sentar e bater papo. Para onde a conversa vai, o Espírito Santo vai direcionar. Sentar, bater papo e E lanchinho, temos lanchinho aqui também. até porque Jesus participava desses momentos. Jesus abriu lugar à mesa e a comida, o ato de comer com a pessoa é um ato de salvação, porque Cristo deu comida desde o início pra gente. Então, a ideia é sentar, bater papo, lanchar, que é o que Cristo fazia com as pessoas. Você ia falar alguma coisa, Ana? Eu ia falar que os nossos papos aqui, sempre independente de qualquer convidado que esteja aqui na nossa mesa, vão ter 2 pautas principais. A primeira é se divertir, é conhecer o nosso convidado. Se ele já é conhecido dos membros da Barra, a gente quer aprofundar um pouco mais sobre a história dele. E se não é, a gente quer saber quem é ele, o que ele tem a agregar, o que ele tem a falar sobre a vida dele, sobre a comunhão dele com Cristo. E um segundo momento aqui é baseando em todo o que o Ministério Jovem tem de principal esse ano de 2024, que é estabelecer maturidade espiritual nos seus jovens. Então, sempre que qualquer conversa que nós tivermos aqui, nós estaremos baseando em obter maturidade espiritual e perguntando para o nosso convidado, né, Thales, o que ele entende por maturidade espiritual e qual o conselho que ele daria para os jovens que estão assistindo, para você que já tem uma caminhada aí longa com Cristo, o que seria maturidade espiritual e o conselho que poderia dar. Então a gente quer se basear nisso. Mas não se limitar a isso também. E não se limitar, exato. Então você é o nosso convidado para estar nos acompanhando aqui no canal da Igreja da Barra, da Tijuca. Fala É aí. importante frisar isso, né? Que a gente tem o podcast anexo,
Mas para concentrar tudo na Igreja da Barra, vai ser publicado quando transmitido, vai ser transmitido sempre pelo canal da Igreja Adventista da Barra da Tijuca, que é, qual é o nome certinho do canal? Igreja Adventista da Barra da Tijuca. Não, o arroba. É o arroba, tem O e as arroba barras. é IASD/RJ. Ah, legal. Ok. E também, se você quiser saber, ter mais informações, você entra no Instagram do Ministério Jovem da Igreja da Barra da Tijuca, que é @barrajovemrj. Isso. Lá você vai ter todas as informações, além do podcast, de tudo que acontece no Ministério Jovem da Igreja Adventista da Barra da Tijuca. Lembrando que é um ministério anexo, então não é para você limitar a sua espiritualidade ao podcast anexo, é para você vir, estar em comunhão com todo mundo da igreja, com os jovens da igreja, e também ouvir o podcast anexo, conhecer pessoas por meio dele, conhecer a Cristo por meio dele, mas não só o podcast. Então, a ideia central é essa do podcast, a gente sempre que postar também vai avisar no Instagram, então você pode ativar a notificação do YouTube também para facilitar. A gente já tem alguns convidados na mira, e com certeza vai ter muita gente boa aí ao longo do ano, vai ter gente da igreja, gente de fora, então vai ser bem legal. Fala, Ana. Eu só queria fazer primeiro um agradecimento, agradecer a liderança da igreja, ao Ancionato que apoiou isso aqui, então não seria possível sem esse apoio da nossa liderança e também de algumas pessoas que estão envolvidas aí nos bastidores, trabalhando arduamente para que funcionasse, para que pudesse acontecer. Então, muito obrigado por isso, por você estar nos apoiando. E mandar um salve para... Williams Costa Júnior. Isso aí. Williams Costa Júnior. Muito obrigado e acompanhe o próximo episódio.